Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a inflação. Essa que faz seu dinheiro valer cada vez menos. Então, se você quer se proteger dela, fique até o final do vídeo. E vamos nessa! Mas o que é a inflação? A inflação é o aumento generalizado nos preços. Se ontem os seus R$ 100 compravam um carrinho cheio, hoje talvez eles comprem só meio carrinho. Isso acontece porque o seu dinheiro está perdendo o poder de compra. Mesmo que você tenha ainda exatamente a mesma quantidade em carteira, essa mesma quantidade não compra mais as mesmas coisas que comprava antes. E a inflação, ela não é só inimiga do dinheiro em si, mas ela é inimiga dos salários, da poupança, dos investimentos. Na verdade, ela corrói tudo. Ela vai diminuir o valor geral da moeda e assim fazer com que seu dinheiro não compre mais as mesmas coisas que comprava antes. Um exemplo claro do dia a dia que você pode perceber é o aumento do preço do arroz, do aluguel, da passagem de ônibus e de todas as outras coisas que você vê no seu dia a dia aumentando, parecendo que estão subindo todas juntas. Isso não acontece porque todo mundo resolveu aumentar o preço dos produtos ao mesmo tempo, simplesmente porque quis. Acontece por causa da inflação. Primeiramente, vamos dar uma passada por todos os motivos pelos quais a inflação pode aumentar. O primeiro deles é uma demanda maior do que a oferta. Exemplo, se o crédito, o empréstimo está muito fácil e as pessoas pegam muitos empréstimos, elas compram muitas coisas. Se o salário está muito alto e as pessoas têm um poder aquisitivo muito grande, elas compram muitas coisas. E, portanto, vai ter muita gente comprando, mas a produção não quer dizer que ela vai aumentar proporcionalmente a isso. Um ótimo exemplo seria se todo mundo quisesse comprar um carro hoje, mas as fábricas continuam produzindo a mesma quantidade de carro. Sendo assim, a gente precisa que os preços aumentem para que as pessoas não comprem todos os carros disponíveis. Assim funciona também com a inflação. Se as pessoas têm muito mais facilidade de aquisição de bens, tem muito mais dinheiro circulando, seja por dinheiro próprio da pessoa, salário ou poder aquisitivo, ou por empréstimo, isso vai fazer a inflação aumentar, porque não quer dizer que a produção aumentou no mesmo nível, então os preços têm que aumentar. O segundo motivo pelo qual a inflação pode aumentar é se os próprios custos da produção aumentarem também. Se a energia, o combustível, o frete, a matéria-prima aumentarem, a produção fica mais cara. Pensa, você vai ter que pegar o determinado produto e transportar ele. Você vai ter combustível, você vai ter energia, você vai ter o próprio frete, e ainda tem a matéria-prima para pegar o que foi transportado e produzir algo. Assim, se esses preços aumentarem por qualquer motivo que seja, todos os produtos vão aumentar também. Por consequência disso, a gente tem o aumento da inflação, a redução do seu poder de compra. Terceiro principal motivo para o aumento da inflação parece muito besta, mas é a própria expectativa do aumento da inflação. Se todo mundo está achando que a inflação vai subir, as pessoas começam a adiantar as compras, começam a pegar empréstimos mais rápido, começam a comprar tudo mais rápido, com medo de que com a inflação não vão mais conseguir comprar. Então assim elas acabam fazendo a inflação aumentar porque estão comprando com medo da inflação. Mas sim, isso acontece. Isso também é um dos motivos pelos quais a inflação acaba aumentando. Agora, como que a inflação diminui? Parece meio utópico dizer que a inflação diminui, mas sim, existem métodos de ela diminuir. O primeiro deles, e é o mais famoso, é com o aumento da taxa Selic, que é a taxa de juros básica do nosso país. Se você quiser saber o que é, videozinho aqui no card sobre o assunto falando de renda fixa que vai explicar tranquilamente. Quando a Selic aumenta, a gente tem empréstimos mais caros, os juros mais caros, o que desincentiva o consumo. As pessoas vão querer consumir menos porque o crédito está mais caro. Vão ter empréstimos mais caros, financiamentos mais caros e vão comprar menos. Assim, vai acabar fazendo com que os preços tendem a baixar por uma demanda menor. A segunda possibilidade é, como eu falei anteriormente, lei da oferta e demanda, a oferta pode ser maior. Se a gente tem uma produção muito maior, acaba que os preços começam a diminuir por dois principais motivos. O principal deles é você tem mais produto a oferecer, logo você pode oferecer um preço mais baixo para tentar vender tudo que você tem. A segunda possibilidade é a concorrência. Quando a gente tem uma concorrência maior no mercado, os preços tendem a diminuir, para você ter um produto com um preço mais atrativo do que o seu concorrente. Assim, a inflação também vai diminuir porque os preços vão cair. A terceira e mais improvável das três é quando o real está valorizado. Quando o real está valorizado, a importação tende a baratear, assim pressionando a inflação para baixo, porque agora a gente tem produtos que não vão ter um custo de produção tão alto.
Agora vamos para o que a maioria, eu imagino, queira saber, que são quais as desvantagens da inflação estar alta. A inflação, ela não só faz com que você perca seu poder de compra, ela aumenta a desigualdade social, porque as pessoas mais pobres tendem a ser mais influenciadas pela inflação, tanto que elas têm uma forma de medir a inflação só para elas. Como também isso vai elevar os juros, porque para conter a inflação a Selic tende a aumentar, então vai ficar tudo mais caro, sem contar que tem algumas formas de juros de empréstimo que são associados diretamente à inflação, e além disso vai apertar mais os orçamentos para tudo. Afinal, se a inflação está ficando mais alta, o seu dinheiro está valendo menos, o que vai fazer com que você, consequentemente, tenha menos dinheiro. No geral, a maior parte dos efeitos da inflação são negativos, na verdade. Agora, quais são as vantagens da inflação aumentar em um nível controlado? Claro. Assim, é quase fazer o advogado do diabo aqui, mas a inflação aumentar existem algumas pequenas vantagens. A primeira delas é o incentivo do consumo e da produção. Afinal, se a gente tem cada vez mais inflação, a gente também está estimulando cada vez mais as pessoas a consumirem e a produzirem, porque tem muito consumo, né? Então, teoricamente, é uma vantagem. E a segunda coisa é que quando a gente tem a inflação aumentando, a gente também tem o incentivo aos investimentos. Principalmente porque as taxas de juros, geralmente, quando a inflação está alta, é porque elas estão baixas. Então a gente tem bastante movimento do mercado, né? A gente tem bastante compra, a gente tem bastante movimentação de produção, então as ações, o mercado no geral, tende a estar muito bem, ele tende a performar bem na época que a inflação está subindo. De novo, é quase fazer o advogado do diabo aqui. A inflação geralmente não vai ser positiva, não. Mas, para todos os fatores, existe alguma coisa que você pode aproveitar disso. E geralmente para investir, ou você vai ter aproveitado o momento que a inflação está alta e todo o mercado vai estar se priorizando por causa disso, vai estar todo mundo saindo bem, ou então, quando tentarem conter ela, a Selic vai subir, vai cair todo mundo, você vai comprar barato e no final das contas você vai se dar bem do mesmo jeito. Então, é só entender o mercado. Nesse sentido, você consegue, pelo menos, não se dar tão mal quanto a maioria se dá. Todo mundo fala sobre a Selic ser usada para conter a inflação, mas como que isso funciona exatamente? Vou dar bem um resumo, porque no começo do vídeo eu já falei mais ou menos como funciona. Mas basicamente, a Selic, como ela é a taxa de juros básica do nosso país, quando ela aumenta, tudo que envolve crédito fica mais caro, incluindo pegar empréstimos, incluindo financiamento, incluindo aluguéis, juros de tudo, na verdade, vai ficar mais caro se a Selic aumentar, porque todo mundo segue ela, basicamente. Então, quando a gente aumenta a Selic, a gente vai ter um desincentivo no consumo. Assim, a inflação, que é relacionada diretamente ao consumo, ela vai cair também. Agora, quando a Selic está mais baixa, as pessoas vão ter crédito mais fácil, financiamento mais barato, parcelas mais baratas e, portanto, vão ser mais estimuladas a consumir. Se você tem dinheiro sobrando, por que você não vai consumir, né? Então, assim, a gente vai ter muito consumo, o que vai fazer a inflação subir na maior parte dos casos. E claro que isso é uma estratégia que a maior parte dos casos o Banco Central utiliza para poder conter a inflação, aumentar a Selic, ou se a inflação estiver muito baixa, eles diminuem a Selic para incentivar o consumo. Assim, a gente tem esse equilíbrio em algumas partes dos casos, né? Por exemplo, atualmente a Selic está em 15%. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está jogando a Selic lá no alto para poder tentar conter a inflação, que também está lá no alto, em 5,2%. Ou seja, a gente está numa briga entre uma Selic muito alta e uma inflação muito alta também, para tentar resolver o problema. Se você quiser entender mais sobre o assunto, aqui no card vai ter um vídeo sobre a Selic a 15% que eu fiz na semana passada. Então, corre lá para você dar uma olhada. E se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum outro vídeo. Para poder medir a inflação, a gente tem um indicador que é muito comum, que você provavelmente já viu ele em vários momentos, que é o IPCA, ou Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse IPCA, ele é o termômetro da inflação, por assim dizer. É ele que a gente geralmente usa para poder dizer se a inflação está descontrolada, se ela está alta, se ela está baixa. E o que ele é exatamente? É um índice desenvolvido pelo IBGE que vai medir o consumo de produtos e serviços voltado mais para pessoas de famílias de até 1 a 40 salários mínimos. Ou seja, abrangendo a grande maioria da população. Esse índice não só ajuda a gente a ter uma noção de se os preços estão subindo ou caindo para a maior parte da população, como ele também é muito importante porque o próprio Banco Central usa ele como referência
para se a inflação está subindo ou descendo. Ou seja, é ele que vai dizer se o Banco Central vai aumentar a Selic para tentar conter, se ele vai diminuir ela para poder tentar estimular a inflação ou qualquer coisa do tipo. É ele que eles usam de referência para a inflação. Então, ele é muito importante você entender para que serve. Para que serve o IPCA, na verdade? O IPCA ele serve de base para várias decisões financeiras que afetam diretamente a sua vida. Algumas delas são, por exemplo, os reajustes de planos de saúde, mensalidades escolares, aluguéis e até mesmo, em alguns casos, reajustes salariais são usados considerando o IPCA acumulado para poder realizar esses reajustes. Como eu já mencionei antes, o Banco Central também usa esse índice para poder dizer se a inflação está controlada, geralmente deixando como meta central 3% e teto 4,5% do IPCA. Que quer dizer basicamente que o poder de compra caiu em 3% ou 4,5% em um ano. E é a meta que eles estipulam. Esse ano, por exemplo, a gente já ultrapassou bastante essa meta. Então quer dizer que a gente fugiu e, portanto, vem medidas para poder tentar impedir isso. Que geralmente essa medida é só aumentar a Selic, tá? Você poderia ter outras medidas que ajudariam no processo, como, por exemplo, a redução da dívida pública. Mas, no geral, a gente só usa o aumento da Selic. É quase sempre só isso que a gente faz. Quando você escutar no noticiário, a inflação subiu 0,5% no mês passado, subiu 1%, a inflação desacelerou 0,3%. Você está ouvindo falar o IPCA, tá? É isso que eles estão usando para dizer o percentual da inflação. E como que o IPCA é calculado? A coleta de dados é feita pelo IBGE mensalmente. Eles vão em farmácias, escolas, supermercados, lojas, tudo que você possa imaginar mesmo. Eles vão em todos os lugares e eles vão catalogando os preços para poder ter essa ideia de se subiu ou se caiu. Mas nem todos os itens são pesados igualmente nesse índice. Na verdade, o IBGE monta um tipo de cesta de consumo básico e distribui os pesos de cada produto nela de acordo com o consumo natural das famílias brasileiras, assim montando um índice que tende a ser bem balanceado. Eu vou ler aqui para vocês quais são os pesos atribuídos a cada grupo do índice. Então, alimentação representa 21%, é arroz, feijão, carne, leite. Transportes, 20%, é gasolina, ônibus, passagem de avião, etc. Habitação, 15%, é aluguel, energia, gás, água, etc. Saúde, 12%, plano de saúde, remédios, como eu falei, farmácias, etc. Tem vestuário, que é 6%, que são roupas, calçados, etc. E outros, 26%. Aqui já entra muito mais coisa. Aqui entra educação, lazer, comunicação, entra vários outros aspectos aqui. Mas, no geral, essa é a distribuição de pesos do índice do IPCA. Se você for ver bem, pela essa distribuição de pesos do índice, se o arroz aumentar 10%, o IPCA sobe mais do que se um ingresso de cinema aumentar 10%, por exemplo. O que faz sentido, considerando que o arroz é algo mais consumido pela população do que o ingresso de cinema, e também é mais essencial. Após a coleta de dados, o IBGE faz a comparação dos preços desse mês com o do mês anterior e faz a média ponderada das somas para poder saber qual que é o IPCA, que representa essa variação. E qual que é a diferença entre o IPCA e o NPC? Muitas pessoas confundem esses dois índices que são feitos pelo IBGE. Quando a gente está falando do IPCA, a gente está falando de um índice que mede o consumo das famílias brasileiras de 1 até 40 salários mínimos, ou seja, desde a classe baixa até a classe média alta. Já o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele é voltado para famílias de 1 até 5 salários mínimos, ou seja, ele é mais sensível a variações em coisas básicas, como alimento e transporte público. Os dois têm um público muito diferente, na verdade. Exatamente por isso, o INPC tende a sofrer mais com coisas como arroz, gás de cozinha, energia. O INPC ele é mais indicado para famílias de classe mais média, mais para baixo. Então, quando você vê alguém falando que não, eu vejo a variação do IPCA de 5%, 5,4%, 5,1%, mas os preços aumentaram muito mais do que isso. Eu tenho visto uma variação muito maior. Essa pessoa, se ela ganhar de 5 salários mínimos para baixo, é bem provável que o problema seja porque ela está usando o índice errado para isso. O INPC vai ser muito mais próximo do que ela vive, porque ele foi feito para famílias mais próximas da renda dela. Agora, o IPCA é bem mais geral, ele tende a abranger a maior parte da população e a maior parte dos preços dos itens, assim sendo algo bem mais geral para a inflação, enquanto o IPC é mais fechado.
Para fechar esse tópico com chave de ouro, vamos dar um exemplo prático de 2024. Em 2024, o IPCA acumulado fechou em 5,32%, acima do teto da meta de 4,5% estabelecido pelo Banco Central. E agora vamos ver quais foram os principais produtos que puxaram esse índice para cima. Começando com alimentação, que teve um aumento de 8,2%, arroz, feijão, carne, óleo. E não só, mas também transporte, que subiu cerca de 6,1%. Agora pela gasolina, passagem de avião e etc. Se você for ver, esses dois foram influenciados principalmente por duas coisas. A guerra da Rússia e da Ucrânia, que aumentou o preço do combustível, e a seca no Rio Grande do Sul, que acabou prejudicando bastante o país pela falta de arroz e hortaliças, né? A produção foi muito mais baixa. Assim, a gente teve que aumentar o valor também dos alimentos. Ou seja, o IPCA não é só um percentual, ele representa algo real, aquele medo, aquele susto, aquele desconforto que você sente quando você vai comprar alguma coisa no mercado e está mais caro, abastecer o carro e está mais caro, quando a sua conta de luz vem mais cara do que o normal sem motivo aparente. É daí que tá vindo isso. Vou tocar em um tópico bem rápido, eu não vou me aprofundar nele, porque eu vou fazer outro vídeo só sobre isso, que é o M2 e o M3. Eles são outros índices que muitas pessoas ultimamente estão dizendo que deveria substituir o IPCA. Que o IPCA é comprado, que ele é fajuto e qualquer outra coisa do tipo. E eu vou só resumir por que você não deveria cair nessa, tá? O M2 e o M3, eles medem o quanto tem de dinheiro circulando na economia do país. Não necessariamente o quanto está sendo consumido. Assim, ele não se torna adequado para você ver inflação, na verdade. O M2 pode subir com mais distribuição de dinheiro, mesmo que não tenha inflação, se a produtividade compensar isso. Além disso, o IPCA ele mede realmente o preço que o consumidor está pagando pelo produto. Então, ele é bem mais adequado para ser esse índice de inflação. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo mais a fundo sobre isso depois, mas por enquanto só entenda que o IPCA é o ideal para esse cálculo, essa análise. O M2 e o M3, eles não são indicados para isso. E por que você precisa saber o que é IPCA e como ele funciona, o que é inflação? Porque isso importa muito nos seus investimentos. Você precisa saber o que é o IPCA mais que você está comprando. Você precisa saber por que seu salário é reduzido. Você tem que saber por que quando você está fazendo os cálculos dos seus investimentos, você tem aquele valor líquido e valor bruto. É por causa da inflação. Você tem que saber como que funciona a inflação, como que funciona o mercado, para que você possa proteger melhor seu patrimônio, investir melhor e gerenciar melhor seus custos, seus gastos. Exatamente para você estar protegido. Saiba, se você está ganhando menos do que a inflação ao longo do ano, você está perdendo dinheiro. Então, se você não investir ou se seus investimentos não superarem a inflação, você não ganhou nada, você perdeu dinheiro. Mesmo que, olhando para sua conta bancária, pareça que não. Então, sempre tome cuidado com isso, sempre analise bem e tenha em mente que o IPCA é um indicador, é um índice muito importante. Um detalhe é que você saber que o IPCA também te mostra o momento certo de consumir e de guardar dinheiro, tá? Sabendo como que funciona a Selic, como é que funciona o IPCA, você vai ter uma ideia melhor de quando você deve ou não se apropriar de crédito, quando que é o melhor momento para financiamento, quando que é o melhor momento para você economizar dinheiro e quando é o melhor momento para você gastar dinheiro. Então, isso é uma ótima estratégia também para você entender como é que funciona o fluxo de mercado. E aí, ficou dúvidas? Se sim, os comentários estão aí para feedbacks, perguntas e sugestões de vídeos. Aproveita e deixa lá. Você já sentiu no seu bolso algum aumento de preço que te pegou desprevenido? Se sim, qual foi? Fala aí que eu quero saber. Agora, plebeus, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já sabe, deixa o like para o rei saber que está no caminho certo. E se curtiu o vídeo, se inscreve, mas só se achar que vale a pena continuar nossa jornada juntos. Vamos crescer juntos nesse mundo financeiro. Mas é isso, espero que esse vídeo tenha sido muito produtivo para vocês e que tenha te ensinado algo realmente útil e te vejo no próximo. E falou!